Olá, bem-vinda ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e nesse canal nós estudamos e compreendemos a relevância do pai na família, na sociedade e no reino de Deus. Hoje eu tive o privilégio e a honra de entrevistar o pastor Marcelo e vai ficar claro para nós como o pai pode preparar os filhos para se tornarem verdadeiros vencedores na vida. Obrigado aí, pastor, por ter aceitado. É um privilégio, viu? Ter o senhor aqui conosco. Amém. Quero agradecer a Deus pelo convite, né? Agradecer a Deus pela vida dos irmãos, aqueles que vão depois ver esse vídeo. É um prazer. A gente quer servir o reino em todas as esferas. Então, se aqui é um lugar que eu posso contribuir, estou à disposição. Valeu pelo convite. É uma honra para mim. A honra é minha, pastor, com certeza. Então eu queria começar, pastor Marcelo, te perguntando, aliás, fala um pouco para nós, antes de fazermos as perguntas, fala um pouco para nós do seu passado e o que o senhor faz hoje, antes de mais nada, só para o pessoal te conhecer, quem ainda não te conhece. Entendi. Bom, quem era o Marcelo no passado, né? Filho de dois pais, né? Sou José Pereira e Dona Renilda foram pais de 5 filhos. Eu sou literalmente o do meio. Tenho 2 irmãos mais velhos e 2 irmãos mais novos, né? 4 homens e uma menina. Tivemos uma criação boa, não tivemos uma criação ruim, não. Vivemos uma criação de muita cobrança, né? Meus pais nordestinos sempre cobraram muito, né? Então, eu me lembro que quando eu ia para a escola, já naquela época muitos pais não iam, né? E minha mãe em todas as reuniões. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, estudava à noite, minha mãe ia na reunião, eu passava cada carão, e a professora, quando falava das minhas notas, ela já falava, vamos acertar as contas em casa. Eu tive pais muito presentes, né? Duros, né? Bastante duros na cobrança da disciplina, mas porque eu também não era lá flor que se cheirava, né? Então eu tive uma boa infância, aproveitei bastante a minha infância, brinquei muito, joguei muito futebol, fiz muitas amizades, né? Eu tive uma infância boa, não tive uma infância ruim, né? E não tive uma infância com Cristo, porque os meus pais não eram cristãos, né? Eles eram católicos, mas não eram praticantes. Mas eu tinha um conceito de família aparentemente bem assim ajustado. O pai, uma mãe que educava os filhos, o pai saía para trabalhar, chegava no final do dia, minha mãe preparava lá as coisas, e eu tenho boas lembranças do meu passado, olhando por essa ótica, assim, né? As más lembranças eram resultados do meu comportamento, né? Então, apanhei bastante quando era pequena, mas também aprontei muito. Basicamente foi isso, a minha infância. Tá certo, PR. E o que mudou na sua vida quando o senhor se tornou pai? Quantos anos o senhor tinha quando se tornou pai? E o que mudou depois da paternidade, particularmente em você? Cara, eu fui enxergar os valores de paternidade depois que eu me tornei pai, né? O meu pai era uma figura de um homem que era só provedor. Meu pai apenas trabalhava para sustentar a casa. Então, eu cresci entendendo que esse era o papel do homem, né? Porque era o que eu via na vida do meu pai, né? E nunca nos faltou, né? Roupa, comida. Quando eu me tornei pai, hoje eu tenho 44 anos, minha filha tem 15. Então, faz as contas aí, acho que foi com 31 anos, né? Acho que é isso. Faz as contas aí. É, Acho que é acho que isso. é isso também. É, cara, quando eu me tornei pai, eu vi que a paternidade não era só manter as coisas da casa, não era só prover a casa. Era outras coisas que aí eu vi que eu não tive, né? De uma atenção especial, de cuidado, de carinho, de acompanhar, assim, literalmente o crescimento, de ver cada fase.
ali de ver o dentinho que caiu, o primeiro passo. Então, é, celebrar ali uma passagem de ano, uma aprovação na escola. Então, eu percebi, quando eu fui pai, essas coisas eram importantes, né? E eu sempre entendi que isso não era relevante para o meu pai, né? Porque ele não fazia essas coisas, mas eu creio que isso tem a ver com a maneira como ele foi criado, né? E aí ele me criou assim. Então, quando eu fui pai, eu entendi que era muito mais do que botar comida e dar roupa, né? Era ser uma pessoa próxima, amigo. Então mudou muita coisa na minha cabeça. Eu parei de me importar muito comigo, você passa a priorizar mais a família, mais os filhos, né? Então virou uma chave assim na minha cabeça, assim, muito grande. E eu, mesmo não querendo, eu passei a fazer essa comparação. Falei, poxa, eu faço isso hoje, mas eu não tive isso, né? Então eu entendi assim que a maneira como eu trato as minhas filhas, elas são diferentes da maneira como os meus pais me trataram. Não é porque faltou amor, não era isso não, mas eu creio que é a questão cultural deles, né. E hoje, eu sou apegado mesmo, falo com a minha filha o tempo inteiro, mando mensagem. Ela não está feliz, ela me fala porque ela não está feliz, ela me conta das dificuldades dela. Então eu tenho uma amizade com a minha filha que eu não tive com os meus pais, né. Então mudou muita coisa. Minha cabeça mudou muito. Muita coisa que eu faço hoje, muita coisa que eu decido hoje, eu faço um crivo, assim, pensando quais impactos isso vai ter na minha casa, vai ter na minha família. E aí eu vou fazendo isso diariamente. Amém, amém, que bênção. E como que é o relacionamento, pastor, do senhor? Eu sei que o senhor falou um pouquinho agora, mas não sei se o senhor de repente queria dar mais detalhes. Como que é a sua relação do senhor com as suas filhas? E o que que o senhor faz hoje para se desenvolver como pai? Cara, o relacionamento com as minhas filhas é bom, é excelente, é excepcional. Amém. Eu falo isso porque eu decidi não errar com elas, né. Eu 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 cometi alguns erros no na minha infância, na minha adolescência. Eu não quero aqui terceirizar a responsabilidade, não é isso. Mas se eu tivesse, de repente, uma presença maior, uma orientação maior, talvez eu não teria cometido. E eu vejo que o que leva os nossos jovens, nossos filhos errarem muito, é quando eles não são aconselhados em casa, ou quando eles não são ouvidos em casa, e vão pegar conselho fora e vão ser ouvidos fora. Então, assim, eu entendi que eu tenho que ter um relacionamento aberto com as minhas filhas, né. Então, por exemplo, hoje minha filha fala assim, hoje é um exemplo: "Pai, preciso comprar absorvente". Então, vamos lá, o papai vai comprar com você. Então, desde comprar algo que ela precisa, como ouvir elas falarem quando não estão bem, quando elas têm alguma dificuldade, independente de que área que seja, eu vejo que elas têm essa abertura para conversar. Elas não têm uma barreira do medo, de uma insegurança, né. Eu vejo que elas conseguem conversar bem comigo de várias coisas, né. E eu entendi que eu permiti isso a elas, né. Então, levando isso em conta, eu vejo que o nosso relacionamento é muito bom, porque tem transparência, né. Relacionamento que tem amor, tem cuidado, né. Eu procuro ser presente, embora a minha demanda de trabalho hoje com a igreja faz com que eu fique fora de casa boa parte do dia, mas isso não me impede de conversar com elas, falar, quando eu chego em casa à noite, dar uma atenção, sentar à mesa para comer junto, né. Então eu tenho um relacionamento, assim, excelente com as minhas filhas. Eu vejo, assim, que é um relacionamento muito bom mesmo, né. Quem me dera se eu tivesse tido isso. Eu eu tive com meu pai uma fase boa, assim, mas já no final da vida dele, né. Então eu decidi não perder tempo com as minhas filhas. Não perco tempo com elas em cada data, cada momento, eu aproveito o máximo que eu posso. Então, resumindo, o relacionamento com elas é muito bom. As 2, Amém. muito bom.
Amém. E o que que o senhor faz para se desenvolver, pastor? Porque o senhor recebeu uma criação diferente, né? Onde que mudou essa chave? O que que o senhor faz para poder ter a consciência de paternidade que que o senhor tem hoje? Então, quando eu acompanho o parto das minhas duas filhas, né? Quando eu vi que elas nasceram, eu já entendi que ali era parte de mim. Então, eu já amei. Né? Eu entendi que eu precisava amar elas, né? Porque elas eram partes importantes agora da minha vida, né? E, embora muita coisa eu não tenha recebido, né, lá dos meus pais, quando eu fui pai, eu já estava na igreja, eu já servia a Deus, então eu já estava tendo bastante contato com a palavra, já tinha tido experiências liderando adolescentes e jovens, né? Então, a vida espiritual, por si só, me permitiu entender que alguns erros eu não deveria cometer. Muita coisa eu aprendi, por exemplo, liderando adolescentes. Eles confiavam tanto na nossa liderança, na minha e na minha esposa, que eles compartilhavam dificuldades que eles tinham com seus pais. Então a gente ouvia, ficava impressionado, orava com eles, e chegava em casa e falava, caramba, por que o pai faz isso com essa pessoa? Então, eu aprendi muito com o erro dos outros. Ouvir o erro que os outros faziam me ajudou. Livros, né? Eu gosto de ler livros, me ajudaram, né? A palavra de Deus, em especial, estar nos cultos, né? Eu creio que juntando tudo isso, me permitiu viver esse desenvolvimento para ser um pai melhor, né? Eu compro hoje, se eu falar para você que eu compro hoje livro como ser um pai melhor, eu vou estar mentindo, né? Eu não me lembro de ter comprado um livro especificamente sobre esse assunto. Mas eu já ouvi e ouço muita coisa sobre o assunto. Pregações, ilustrações, reflexões, né? E as experiências do dia a dia, né? Então, eu creio que todas essas coisas vão nos desenvolvendo, né? E os feedback também, né? Porque eu também erro. Minha filha dá uns feedback para mim de vez em quando. Nossa, você fez isso que eu não gostei. Ó, pai, o senhor falou isso de um jeito que eu não gostei. Ela pontua, as duas. Aí eu ouço, né, peço perdão, peço desculpa e reconsidero. Às vezes eu ouço e falo, olha, você não gostou, mas eu não vou voltar atrás, não, porque o que eu falei é certo. Né? Você não pode desobedecer a sua mãe, por exemplo. Né? Então, eu não vou ficar do seu lado, ao invés de ficar do lado da sua mãe. Sua mãe está certa. Mas eu tenho feedback delas negativo, às vezes, de coisas que eu fiz, falei, que incomodou elas. Aí elas me falam, eu peço perdão e não faço mais. Então, tem também o feedback delas negativo, que de alguma forma também me ajuda a melhorar como pai. Eu ouço bastante quando elas me pontuam. Eu gosto, na verdade, de ser pontuado, né? Eu tenho prazer nisso. Acho que é legal. Né? As críticas nos fortalecem mais do que os elogios. Então, quando vem uma crítica de casa ainda, aí é bom porque quem está na sua casa te conhece, né? Então, elas me pontuam bastante. Eu acho que isso ajuda aí a me tornar um pai Sim. melhor. Amém, pastor. Que bom essa comunicação reta e transparente, né? Que vem dos dois lados. Glória a Deus. É muito legal. Essa fase, minha filha tem 15 anos, a mais velha, e a Marcele tem 15, a Rafa tem 10. São dois mundos completamente diferentes, né? Então, a Marcele lá tem 15 anos, ela é espiritual, ela ajuda a mãe dela em casa, né? Mas já veio conversar comigo de namoro, por exemplo. Eu falei, você não pode namorar agora, né? Por quê, pai? Porque eu não quero. Porque isso vai comprometer a sua vida espiritual agora. Ah, então tá bom. Ela entendeu. Né? E aí eu falo, olha, tudo que você for fazer, você me fale antes. Porque o dia que você quebrar a confiança que eu tenho em você,
você vai se arrepender. Eu falo isso com ela com amor, para que ela possa me falar, né? Já a pequena, não. A pequena vive um outro momento. A Rafaela é mais bagunceira, é mais brincalhona, mas é mais preguiçosa. Então, a Rafaela, ela ainda é uma criança que não entende tudo. Então, muita coisa que ela fala eu relevo, porque ela é uma criança, né? Mas também é sincera, também fala algumas coisas para mim, pontua quando não gosta de alguma coisa, né? Mas isso é muito legal. Essa transparência é sensacional com elas. Amém. Que bênção, pastor. Vendo assim o senhor tão próximo das suas filhas, deixa eu te perguntar, qual é o impacto na vida do indivíduo a ausência dessa paternidade? A ausência da paternidade é, é um desafio. Eu entendo que, voltando alguns anos atrás, né, se a gente retomar assim, alguns anos atrás, eu até entendo que, de repente, era uma cultura da época, né, porque eu faço uma reflexão dos meus amigos que me cercavam, eles também viviam essa realidade de ficar muito na rua, de brincar muito, e a gente até gostava dos pais longe, né? Tinha aquela coisa também, dos pais longe era bom, porque assim os pais não nos expunham, não nos, não nos castigavam na frente dos amigos, né? Mas, com o passar do tempo, eu percebi que a presença que eu tenho na vida das minhas filhas dá a elas segurança e tira nelas dúvidas que lá atrás eu só fui tirar essas dúvidas depois que eu errei. Então, meu pai poderia ter me dado muito conselho de coisas que é do dia a dia, que eu não tive. Meu pai nunca falou comigo de sexualidade, nunca falou comigo sobre é, administrar dinheiro, meu pai nunca falou comigo sobre relacionamentos e amizades. Eu não tive essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tive o meu pai e minha mãe em momentos importantes, assim, meus, né? Do meu dia a dia, né? Porque eles tinham uma outra rotina. Então, tudo que minha filha faz, que ela fala que é importante, eu quero estar. Então, eu tive muitas coisas importantes que os meus pais não estavam, né? Então, é ruim porque na minha memória fotográfica, eu tenho poucas lembranças de momentos bons com os meus pais juntos, né? Então, se ele fala assim, qual o momento bom que você teve ali? Cara, alguns Natal e Ano Novo. A família se reunia, comia e ia dormir, né? E a família não tinha aquela cultura de todo ano, poxa, aniversário, canta parabéns, cortar um bolo, fazer aquela festa. E eu até entendo, eram 5 irmãos, né? E talvez as coisas não eram tão acessíveis, tão baratas como é hoje, né? Mas essas coisas aparentemente simples, elas fizeram muita falta, né? Então eu vejo assim que essa ausência gerou isso. Meu pai nunca perguntou para mim de uma namoradinha, você está pensando nisso? Não, eu nunca tive isso, né? Nunca vivi essa experiência, né, com meu pai. Então eu tenho assim essa lembrança ruim de que eu poderia ter tido momentos bons, mas eu não tive, porque de repente a cultura da época não permitia, né? Acho que é isso. Ok. E dentro da Igreja de Cristo, pastor, qual que é a importância da paternidade? Como que o senhor vê? É a importância de futuro, porque quando você fala, a gente está falando até então de uma questão natural, né? Sim. A questão natural, pai e mãe. Mas existe a questão agora, pai e mãe natural e espiritual, né? Eu vejo que um pai, ele pode ajudar o seu filho nas suas escolhas, nas suas decisões, né? E a questão do exemplo maior, né? Quando você vê o pai
ainda que de repente pobre, numa vida simples, talvez não vivendo uma vida de luxo, mas um pai que, que tem alegria daquilo que Deus deu, é feliz com o simples, é feliz porque entende que o simples foi Deus que deu, né? Então, esse pai que ama estar na igreja, esse pai que ama a palavra de Deus, ama orar, é o pai que vai encorajar o filho a amar essas coisas também. Então, nesse momento, eu acho que é importantíssimo, porque o pai, ele pode ser aquele que ajuda o filho a tomar decisões agora, na infância e na adolescência, que vão marcar ele para a vida inteira. Quando Salomão escreve lá o Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for grande, nunca vai se desviar dele. Se ensinar, eu acredito que é isso. Eu vou mostrar esse caminho. Eu vou mostrar fazendo, vivendo. Meu filho tem que ver satisfação em mim, para ele querer ter essa satisfação. Então, eu não tive isso do meu pai. E hoje eu posso dar isso para as minhas filhas, né? De não ser um pai crítico, a gente não fica falando mal da igreja, falando mal de pessoas, porque eu não quero contaminar minha filha com essas coisas. Eu não quero que ela seja prejudicada com essas coisas, né? Então, eu creio que essa paternidade, principalmente dentro da igreja, ela é determinante para minha filha amanhã não só ser uma mulher de Deus, mas ela fazer escolhas certas, né? Ela ter uma visão correta do que é a igreja, do que é as pessoas dentro da igreja. As pessoas vão ferir ela em algum momento, as pessoas vão decepcionar ela em algum momento. E isso não pode justificar ela querer sair da igreja, ela querer largar Deus, porque as pessoas são falhas, como ela, minha filha, também é. Então, eu acho que é positivo nesse sentido, que a gente também vai proteger. Quando vem uma coisa ruim, aqui você já guarda a sua filha, você segura o baque nas suas costas para ela não sofrer isso, para que amanhã ela possa segurar o baque de alguém. Então, espiritualmente, eu vejo é fundamental, é importantíssimo. Eu acredito que dentro da igreja a gente consegue ser tão assertivo com os nossos filhos a ponto de ajudá-los a ser um pai melhor do que nós estamos sendo e ser uma mãe melhor do que as nossas esposas estão sendo. A gente consegue fazer os nossos filhos ir além do que a gente está indo. Eu acho que paternidade Amém. espiritual é fundamental. Amém. E se a gente pensar que a igreja é a consequência, é a extensão da família, né? A igreja como um todo é fortalecida. Se nós temos Sim, famílias fortalecidas espiritualmente, consequentemente a igreja também o será, né? sim. E, na verdade, a única maneira pela qual eu vejo o diabo pode enfraquecer a igreja é se ele enfraquecer a família. Porque a família é composta pela igreja. E essa sua análise é perfeita. E a minha família, ela é parte da igreja. Como eu quero uma igreja forte, eu preciso lutar para que a minha família seja forte. Embora reconheça várias dificuldades, várias coisas que a gente precisa ainda avançar. Mas eu vejo que a gente está num caminho bom e Deus tem nos dado graça para isso. Amém, amém, pastor Marcelo. E como que é o seu relacionamento com Deus, pastor, o nosso Pai? Como que o senhor se relaciona com o seu Pai Celestial? Cara, essa pergunta é bem legal. Eu vivi duas fases de relacionamento com Deus, né? Eu vivi primeiro uma fase mecânica, uma fase robótica, né? Que eu entendia que eu precisava ir para a igreja, eu entendia que eu precisava fazer uma leitura da Bíblia, né? Independente de que livros fosse, e que eu precisava orar, fazer uma oração a Deus de agradecimento, orar a Deus pela comida, pela bebida, né? Eu vivi isso um bom tempo, uns bons, longos anos eu vivi isso, né? Até que eu entendi que esse relacionamento meu com Deus não era só isso. Na verdade, não era e não poderia ser esse relacionamento mecânico que eu tinha. Precisava tratar Deus como um pai mesmo, né? Como
como um amigo, que eu pudesse falar, que eu pudesse conversar, que eu pudesse ouvi-lo, e um Deus que não tem como esconder dele os pepinos que eu entrei, né? Os erros que eu cometi, né? Então, eu comecei a viver essa outra fase, né? Que é uma fase não robótica, mas de me relacionar com Deus mesmo, onde eu entendi que a minha oração precisava ser mudada, precisava falar com Deus, não orar de forma robótica e mecanizada, né? Eu entendi que eu precisava ler a palavra para que Deus falasse comigo através dela. Existiam coisas que Deus ia falar que era para mim, não era para os outros. Deus estava me orientando a mim, não era para orientar os outros, né? Então, é uma coisa que eu vou cultivando, né? Eu estou cultivando isso ainda, né? Eu estou a cada dia descobrindo esse relacionamento com Deus. Eu creio que é um processo, né? Eu estou ainda numa adolescência, eu creio que eu não vivo um relacionamento ainda maduro com Deus. Eu estou num relacionamento de adolescência com Deus. Tem coisas que Deus fala, parece que eu não entendo, aí Deus precisa falar de novo, né? Tem coisas que Deus me orienta, mas eu não captei aquilo, aí eu quebro a cabeça, aí o Espírito Santo fala, eu te falei, poxa, eu pensei que era a voz da minha consciência que tinha falado. Então, eu vivo esse processo de relacionamento para caminhar para a maturidade. Então, hoje, orar para mim não é um peso, é uma questão de sobrevivência. Eu gosto de orar, né? Eu gosto de ler a palavra, não mais de uma forma orgânica, né? Poxa, eu leio A, B, C, D. É legal ler assim, mas eu leio de maneira intencional, de acordo com o momento que eu estou passando. Se eu estou vivendo um momento é, de, de algumas questões espirituais, eu vou ler as cartas de Paulo lá de Gálatas, de Éfeso, que são cartas bem espirituais. Se eu vivo um momento evangelístico, eu vou ler os evangelhos de Jesus, né, Mateus, Marcos, Lucas, João. Se eu estou numa fase de ensinar, eu estou precisando comunicar ensino, eu vou ler o Antigo Testamento, porque lá tem a história do povo de Deus, a história da igreja, né, a igreja lá no Antigo Testamento, né, a história do povo hebreu. Então, eu não vivo um relacionamento engessado. Leio livros, né? Eu entendo que Deus capacitou homens espirituais. Eu não pensava assim. Eu não posso perder meu tempo para ler livros se eu preciso ler a Bíblia, que é o melhor livro que tem. Não, preciso ler livros, né? Preciso ler alguns livros para aprender, ver o que Deus já revelou para algumas pessoas que de repente pode me ajudar e andar com homens bons, né? Homens de Deus, né? Andar com pessoas que também vão me inspirar no seu comportamento, vão me inspirar com as suas atitudes, com as suas escolhas. Andar com pessoas inspiradoras também me torna uma pessoa melhor. Amém, amém, pastor Marcelo. E o homem do século XXI, como que o senhor vê? A paternidade, não sei se eu posso dizer assim, mas a paternidade moderna mudou na sua época, não mudou? Como que é o seu olhar sobre isso hoje? Olha, eu vou responder essa pergunta até com base nos alunos que eu tenho, né? Hoje eu dou aula, atualmente eu dou aula no colégio da igreja, né? Colégio Evangélico de Itaquera. Então eu tenho alunos do 4º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, né? Então, na minha época, com todas as ausências que eu possa ter tido, né, com as carências que eu vivi, a gente tinha ali a questão da educação bem estabelecida, né? Não podia responder pai, não podia falar alto com a mãe, eu tinha horário para entrar em casa, horário para sair, eu tinha horário para tomar banho, né? E eu vivi disciplina, né? Meus pais incentivavam a estudar, embora eles não eram próximos, eles falavam da importância do estudo, né? E tinha aquela coisa muito clara ali, né? Do homem que casa com uma mulher, constitui uma família com os filhos, né? Vai procurar uma casa própria para morar, se não pode, vai ter uma casa de aluguel, mas vai trabalhar para viver com dignidade, né?
os nossos pais não davam, desculpa, não davam as coisas de mão beijada, você tinha que se esforçar muito para merecer. E hoje não, hoje eu vejo que é o contrário, hoje eu vejo um garoto de 12, 13 anos, já com um aparelho de celular que, que custa 5, 6 mil reais, um adolescente que vai mal na escola, ele não respeita o professor, mas ele tem um tênis caro no pé, quando ele tem uma postura errada e ele é pontuado ali pelo professor e pela coordenação, o pai vai para a escola não para se retratar pela postura do filho, mas o pai vai lá para justificar porque que o filho fez aquilo, e a escola tem que ser mais maleável. Então eu vejo hoje o homem no século XXI bem fragilizado. Fragilizado porque para o sistema isso é bom, para o sistema isso é conveniente, para o sistema é bom que eu não tenha homens que se posicionem, né? Eu acredito que essa geração hoje é fruto de um sistema que criou essa conspiração já há alguns anos, né? Onde a ideia deles é enfraquecer a família. Então, o homem já não é mais a coluna da família, né? Com todo respeito às mulheres que Deus colocou para caminhar conosco, do nosso lado, como grandes auxiliadoras e inspiradoras. Alguns lares, a mulher, ela é a figura da palavra final, a figura da decisão, a figura de quem vai fazer a escolha, e o homem enfraquecido, né? Enfraquecido porque o sistema enfraqueceu, porque ele foi criado de forma fraca e porque ele aceitou isso também, ele não é vítima da sociedade. O homem hoje, ele entendeu e aceitou uma condição de conforto para ele. Ele não está preocupado se ele vai sustentar a família. É bom que a mulher ajude ele, e isso é beleza. E se a mulher ajuda ele, ela pode não só ajudar, ela pode dar palpite. E palpite, muitas vezes, que o anulam, né? Na criação dos filhos e nas outras escolhas importantes da família. Então eu vejo um homem assim, a figura paterna e a figura do marido, muito enfraquecida no século XXI. Muito enfraquecida. Eu lamento por isso. Porque, embora, fazer um trocadilho aqui, embora eu tenha tido um pai que talvez, como pai, poderia ter sido melhor depois que eu descobri o que é ser pai, meu pai foi muito homem. E eu tenho que fazer muito e me esforçar muito para ser um homem como meu pai foi. Eu posso hoje ser um grande pai, mas eu vou ter que correr muito para ser um grande homem que ele foi. Né? Então, hoje, eu vejo que essa geração hoje tem que correr muito para ser homem como eram os homens da década de 80, década de 70. Né? Então, eu vejo essa masculinidade aí, essa paternidade, esse homem do século XXI muito enfraquecido. E não vejo, que Deus tenha misericórdia, né? Não vejo nenhum sinal de, de posicionamento. O homem querendo se posicionar para melhorar. Eu vejo que o homem se acomodou com essa posição e para ele está cômodo. Lamento. Eu compartilho com o senhor dessa visão também. Nós temos atendido muitas famílias com esse perfil, onde o homem vem completamente enfraquecido, sem posicionamento, e a esposa sofre com isso, viu, pastor? A esposa sofre com isso. Eu imagino porque a esposa, muitas vezes, ela não é aquela que enfraqueceu o homem. Ela esperou o homem se posicionar, e ele não se posicionou, e alguém tem que tomar a decisão, alguém tem que fazer a escolha. E aí a mulher teve que fazer, e naturalmente o filho cresce vendo a mãe como figura de, de direção da família, vê a mãe como figura de autoridade. Então eu lamento, porque é como a parábola de Jotão, tem lá em Juízes capítulo 9. Eu gosto dessa parábola, né? E, as árvores foram até a videira e falaram, nos lidera. A videira falou, eu vou deixar
o meu suco para cuidar de vocês, não vou. Vai a Oliveira. Oliveira, lidera a gente. Não, vou deixar o meu mosto, o meu azeite. Não, não vou deixar. Vai a figueira. Não, cara, não vou abrir mão dos meus frutos para estar com você. Aí vem um espinheiro. Ó, se ninguém quiser liderar vocês, eu quero. E aí, quando não tem a figueira, a oliveira, a figueira, a oliveira e a videira, o espinheiro se levanta. Então, não quero que você entenda que a mulher é um espinheiro. Eu quero só usar Sim, essa sim, reflexão. Quando quem sim, tem que liderar não lidera, quem não deve vai liderar. É o que eu vejo hoje acontecendo com as famílias, infelizmente. sim. Ok, pastor. Pastor, qual legado ou quais legados o senhor recebeu do seu pai enquanto homem? Cara, meu pai Os deixou algumas, valores? meu pai deixou algumas coisas muito legais para mim. Eu não posso deixar de falar isso. A primeira coisa é que quando eu penso no meu pai, eu penso num homem trabalhador. Meu pai trabalhava demais. Meu pai, ele fazia de tudo para não faltar comida e roupa em casa para as crianças. Então, meu pai deixou um legado. Não importa o que aconteça, trabalhe, é sua responsabilidade sustentar a sua família. Essa é a primeira coisa. Meu pai, ele é um homem que decidiu trabalhar. A segunda coisa, é, eu vejo meu pai, isso foi um legado assim, é, inconsciente, tá? Ele deixou sem perceber. Meu pai deixou um legado de superação. Então, meu pai teve uma infância difícil, foi criado ali, é, 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 uma família, acho que de 8, 9 irmãos. Ele tinha ali uma madrasta que era difícil com ele, e, e ele teve que superar dificuldades. Então, quando ele conheceu minha mãe, eles se casaram, saíram lá da Bahia para vir para São Paulo, para começar do zero. Então, eu vi que meu pai teve uma infância difícil, mas isso não impediu ele de constituir uma família. Ele foi um homem que se superou. Estudou até a quarta série, lia com dificuldades, escrevia o básico, mas isso não impediu ele de trabalhar, comprar um apartamentozinho que era dele, simples, mas era dele, criar os filhos. Então, meu pai também me deixou um legado de superação. Ele, ele superou muita coisa, né? E o legado mais triste que ele deixou, que é aquela coisa que ele fez, que eu aprendi com o erro dele, é que por mais forte que o homem seja, por mais dedicado que ele seja, o homem está sujeito a perder algumas batalhas da vida. Algumas coisas, elas serão mais fortes do que nós. E meu pai perdeu uma batalha para o vício do álcool. Meu pai foi alcoólatra boa parte da sua vida, né? Meu pai bebeu muito, e aquilo foi algo ruim para a família, porque as poucas brigas que eu me lembro que meu pai tinha com a minha mãe, né, era por causa da bebida. Meu pai ficava nos bares, ele poderia estar presente muitas vezes, mas ele era ausente, porque passava o domingo no bar bebendo, jogando bilhar, né? Quando ele parou de beber, ele já tinha o fígado comprometido e foi até uma das causas da sua morte, né? Porque ele teve algumas complicações de saúde, precisou fazer uma cirurgia que perderia muito sangue, e como o fígado dele já não funcionava, o sangue não coagulava mais, então a bebida foi aquela fatura que chegou ali e ceifou a vida do meu pai com 68 anos de idade. Então ele deixou esse legado de um mau exemplo de um homem que perdeu para o vício. Então, por mais forte que ele tenha sido, ele tinha um ponto fraco. Ele ignorou esse ponto fraco e esse ponto fraco derrubou ele. Então, ele deixou esse legado.
também, né? Tem coisas que são mais fortes do que nós. Então eu tenho esse cuidado, né, de aprender com o erro do meu pai. Então são três coisas que eu guardei muito, assim. Meu pai é sinônimo de trabalho, meu pai é sinônimo de superação, mas o meu pai também é sinônimo de um homem que perdeu para os vícios. Eu também tenho esse legado aí, que é uma luz amarela, né? Eu preciso ter essa atenção também. Ok, pastor. E quais valores ou qual legado o senhor, como pai, quer deixar para suas filhas? Cara, aí tem um monte, hein, mano? Aí eu passaria boa parte aqui falando sobre isso. Mas o primeiro deles é que elas precisam amar Deus, assim, muito. Elas precisam é, viver experiência com Deus e tê-lo como melhor amigo, né? Essa é a primeira coisa. Eu falava com a Marcele hoje, a minha filha mais velha, né, de uma situação que ela viveu, e eu falei para ela assim, né, mandei um áudio para ela. Falei, filha, é, as pessoas vão te decepcionar. Deus nunca vai te decepcionar. Então, não crie muita expectativa com as pessoas, porque em algum momento elas podem fazer algo que você não goste. Deus nunca vai te decepcionar. Então, o primeiro legado é que elas amem a Deus de forma incondicional. Deus ama elas incondicionalmente. Esse amor de Deus para com elas já existe. Eu falo, agora vocês precisam amar a Deus, né? A segunda coisa que eu tenho o prazer de mostrar a elas é gaste tempo servindo a Deus. Não tem coisa melhor do que vocês dedicar tempo para Deus. Eu falo muito para elas. Eu só me encontrei quando eu me encontrei servindo a Deus, né? Quando a Bíblia fala, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará, eu percebi que passei muito tempo vivendo a minha vida. E quando eu perdi, abri mão dela para viver a de Deus, minha vida fez mais sentido. Então eu falo muito isso para elas, né? Entendem Deus por que vocês nasceram. Porque vocês vão vai ser mais fácil fazer escolhas, falar não. Então, descubram o porquê que vocês estão aqui. Essa é a segunda coisa, né, que eu quero deixar de legado para elas, né? E a terceira é a questão da família, né? A questão da importância da família. Com todas as dificuldades que a gente vive na nossa família, a família é uma coisa boa, é uma coisa que vale a pena ter. E aí eu tento deixar esse legado desse padrão, né? Olha, filha, você tem uma mãe, você tem um pai, e por causa de nós dois, tem vocês. E nós temos Deus que é esse nó aí, né? Que faz com que essa corda não quebre, né? Deus que sustenta essa família. A nossa família vale a pena, né? As pessoas podem nos largar em algum momento. A gente vai estar sempre juntos como família, né? Então, valorizar a família é algo que eu pontuo bastante com elas, né? E eu vejo que isso já dá resultado. Elas têm prazer que a gente esteja com elas. Elas não têm aquela coisa da vergonha, não quero você aqui. Não. A gente, eu vejo que a gente está conseguindo comunicar bem essa questão da família, né? Eu creio que são três legados assim importantíssimos. Amar Deus sobre tudo, ame a Deus, gastem tempo com Deus, né? Não vai querer dedicar o pior tempo da sua vida com Deus. Quando eu casar, eu vou servir a Deus. Quando eu ter o meu carro, eu sirvo a Deus. Quando eu ter minha casa, não. Serve a Deus agora. E tudo isso que você quer, Ele vai te dar. Porque você priorizou o reino dele. E outra coisa é a família. Minha filha, não valoriza as pessoas de fora. Valoriza a gente. Família é o bem mais importante que você tem. Com todos os problemas que você está vendo aqui na nossa casa, família é importante, né? Acho que são três coisas que eu faço questão de deixar claro para elas. Amém, pastor. Que bênção. E o que o senhor diria para aquele homem que descobriu que vai ser pai agora? Qual o recado que o senhor quer deixar para ele? Cara, paternidade, ser pai,
é você perceber que você vai ter uma vida fora do peito. Quando você se torna pai, tudo muda na sua vida. Tudo. Tudo muda. Tudo muda. Você para de querer comprar as coisas para você, porque você vai sempre pensar em comprar primeiro para os filhos. A decisão sobre o emprego, você vai entender até onde esse emprego vai ser bom para os seus filhos. É, o conselho que eu dou para quem vai ser pai agora é: aproveite cada minuto que você tem com o seu filho ou com a sua filha. Porque em algum momento, né, eu uso um exemplo, eu tenho muito cuidado de falar esse exemplo, porque as pessoas não entendem ele às vezes. Mas eu costumo dizer que às vezes um cachorro, ele entende melhor o papel de paternidade e maternidade do que um ser humano. Porque às vezes o cachorro, ele tem lá os seus filhotes, amamenta, em algum momento ele se desprende do filhote. Ele sabe que o filhote vai seguir o seu curso, vai estar numa outra casa. E eu vejo que a gente, às vezes, tem essa dificuldade. A gente. Eu não vivo isso, tá? Não falo por arrogância, mas por experiência de causa. Eu vejo, assim, algumas pessoas que sofreram por causa disso, que criam seus filhos como se eles nunca mais fossem sair de perto deles. Isso é o pior erro que o pai pode cometer. Crie o seu filho para a vida. Crie ele sabendo que ele vai estar com você só por um momento, só por um tempo. Quando Deus fala para Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ali para mim foi tão claro quando Deus me revelou que os meus pais se tornaram meus parentes quando eu casei. A minha família agora era minha esposa. Então isso para mim foi revelador e ao mesmo tempo libertador, né? Eu entendi que os meus pais não poderiam mais palpitar na minha família. Eles até poderiam dar conselhos, pela experiência que eles tinham. Mas eles eram os meus parentes agora. Eu tinha a minha família nova, né? Então, um pai tem que saber que ele tem que preparar esse filho, porque em algum momento esse filho vai criar uma família. E se você criá-lo bem, ele vai viver bem sem ter você perto. E aí, esporadicamente, você vai viver as visitas. Eu penso nisso. Eu vou visitar. Por que visita? Porque é meu filho. Eu não tenho que estar na casa dele todo dia. Ele tem a família dele. E eu tenho a minha. Né? E virão os netos, e, por consequência, a nossa descendência ela vai se expandir. Mas, pai, crie o seu filho sabendo que em algum momento ele vai ter a família dele. E crie ele para que ele tenha uma família melhor do que a sua. Porque isso comprova o sucesso de um pai. Quando um filho casa melhor do que você, quando um filho cria os filhos melhor do que você, quando um filho conquista bens e patrimônios melhor do que você e maiores do que os seus, quando um filho consegue servir a Deus mais do que você serviu. Tudo isso mostra que a sua criação foi boa e não dá espaço para inveja, para ciúmes. Pelo contrário, orgulho. Você fala, Carol, meu filho, ele é fruto da minha criação, né? Então, eu creio que se um pai tiver essa mentalidade, esse entendimento, cada coisa que ele der, cada centavo que ele investir, ele vai fazer o filho valorizar que aquilo é para o futuro dele. Então, eu dou esse conselho para o pai: crie um filho para a vida, não crie um filho para você. Ele não é seu. Você pode estragá-lo se você fazer isso. Amém, pastor. Olha, enquanto terapeuta, eu vejo muitas famílias que, de fato, criam os filhos para si, criam para a própria família. Quando, na verdade, a própria Bíblia diz que os filhos são como flecha. Nós temos que enviá-los, né? Quem envia a flecha é o arqueiro. Mas, infelizmente, as famílias têm prendido esses filhos e a própria família acaba impedindo o filho de amadurecer. É um paradoxo. É uma pena. É uma pena e, em algumas famílias, uma cultura. Sim, uma cultura. nossa. E até uma orientação, se você me permite. Com certeza. Se tem algum pai aqui, né, alguém que deseja ser pai, que está vendo essa entrevista, essa gravação, que de repente na sua família tem isso, quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Eu acredito que uma coisa ruim
ela tem que sempre que parar em nós. É ruim, mas quando chegou em nós, comigo não vai ser ruim, não. Comigo vai ser diferente, né? Eu creio que é possível quebrar o ciclo. É possível você criar os seus filhos melhor do que os seus pais criaram. E isso não é para você expor seus pais. Muito pelo contrário. Tenho gratidão demais a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, né? Mas eu me senti na obrigação de criar as minhas filhas melhor do que os meus pais me criaram. Até porque o tempo, hoje, nos força a isso. O contexto que nos cerca é pior do que o contexto que me cercou quando meu pai me criou. E você quer ser pai, talvez o contexto, quando você for pai, vai ser pior do que o contexto atual, porque a Bíblia fala acerca do final dos tempos. E não vem coisa boa por aí. Vem coisas piores do que a gente está vivendo hoje. Então, tempos difíceis exigem homens fortes. Então, que o Senhor dê graça para esse pai aí, para que ele quebre o ciclo e seja um pai forte, para gerar um filho que terá uma família mais forte do que esse pai teve. Amém, aleluia. Pastor, para nós encerrarmos a nossa entrevista, uma única palavra: ser pai é? Ser pai é ser responsável. Amém, ser responsável. Glória a Deus. Pastor Marcelo, muito obrigado. Obrigado por essa entrevista. Realmente, eu creio que vai abençoar muitas famílias, muitos homens de Deus que estão carentes de paternidade. Eu creio que as suas palavras vão ecoar para onde o Senhor levar e muitas pessoas serão alcançadas e transformadas também, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Amém, Vini. Quero agradecer primeiro pela chance que você me deu de estar aqui. Te peço perdão aí pela demora, né? Mas louvo a Deus pela sua vida, pela vida da Dulce, né? Pela vida do Samuel, do Samuca. Como é importante, se meu pai tivesse ouvido isso lá atrás, talvez ele teria tido a chance de melhorar. Esse pai que está vendo esse vídeo tem essa chance. Sim. Nada como a informação para nos levar a tomar decisões diferentes. Que realmente essas palavras, regadas pelo Espírito Santo, Amém. possam mudar destinos de muitos pais e de muitos chefes de família. Obrigado pela chance e obrigado pelo convite. Amém, pastor. Quero só deixar registrado aqui também que o pastor Marcelo é o meu pastor, pastor Amém. Da minha esposa, do meu filho também. Amém. E é um privilégio tê-lo aqui. O senhor é uma referência para mim. Eu me inspiro muito no senhor. Muito obrigado, viu, pastor Marcelo? Que Deus te abençoe. Amém. Prazer. Amo vocês, viu? Nós também, pastor Marcelo.